Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos alegres e agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na Sua presença, na Sua casa. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração para nós dar início à nossa escola dominical. Glória a Deus. Pai querido, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui reunidos na Tua casa, para buscar a Tua presença, para receber mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, estar todos unidos, para um dia nós estarmos contigo na glória, Pai. Venha abençoar essa escola dominical, este culto que doamos a Ti nesta manhã, Pai, abençoando a cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar seu assento, irmão Ademar cantando ainda a harpa, e nós continuaremos na presença do Senhor. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. 77, irmão. Que quase ninguém conhece, né? Vamos todos adorar o Senhor. 77. Querem neste mundo ser um vencedor. Querem só cantar no prazer da dor. Querem ser alegre como bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. Creia no bem do mal.
nós possamos viver em contato com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que nós tivemos aqui foi muito bom. Eu estava assim querendo fugir da evangelização e um companheiro foi ali e fez uma oração na minha cabeça e orou mesmo com fé, e aquilo nasceu novamente, desejo de levar a palavra lá fora. Então é importante. Eu pensava que não tinha nada a ver, não valia muito os obreiros orar na cabeça dos irmãos aí quando nós estamos de joelho, mas eu vi que surgiu efeito naquela oração que ele fez na minha cabeça e renovou de novo. E hoje nós já vamos estar fazendo o culto no alívio, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Isso é Deus, né? A oração, ela surte efeito em todos os momentos. Mesmo que tem hora que pensamos que oramos e está demorando, mas o Senhor tem o tempo certo e Ele sabe todas as coisas. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Quero chamar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar até aqui à frente. Nós vamos estar orando. Presbítero Montana, ele pode vir fazer essa oração pelos nossos professores. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estenda sua mão para cá. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Agora os teus filhos estão aí, Senhor, estudaram, se prepararam, mas ainda assim, Senhor, precisam que o teu Espírito Santo os use e os inspire ainda mais. E que tudo que vier, Senhor, venha de Ti para a edificação de cada classe, de cada idade, e que nós, Senhor, nesta manhã sejamos mutuamente edificados para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, Pai querido. Amém e amém. Glória a Deus. As classes vão sair e nós continuamos aqui. O pastor Júlio vai fazer a primeira parte. Vamos cantar o corinho? Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei, e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém? Pastor Júlio fazendo a primeira parte da lição, depois o nosso professor, irmão Jaime, dando a continuação. Vamos se pôr de pé para ler a leitura da lição. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Uma manhã radiosa, linda, né? Amém. Não dá para ficar em casa, né, meu Evandro? Tem que vir, né? Vamos lá então. Criando os filhos saudáveis, todos juntos? Criando os filhos saudáveis. A semana, verdade e prática. Recrescia Jesus em sabedoria. Para um pouquinho. 1, 2, 3. Recrescia Jesus em sabedoria e em graça para Deus e homens. Lucas 12:50. Os irmãos, a verdade e prática. 1, 2, 3. A vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 40 em seguida. Eu leio um verso, a igreja lê outro. Vamos lá.
E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. A igreja. E regressando eles, terminado aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. A igreja. Pensando, porém, eles que viviam e conduíam pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram os parentes desconhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Vamos lá. E todos que o viam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram maravilhados, sentiam em suas mãos. E porque fizeste assim para conosco, esse teu Pai viu os olhos te procuraram. E ele disse: por que é que me procurais? Não sabeis se me convém tratar dos negócios do meu pai? Vamos ler todos juntos agora? E desceu com ele, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, bem forte. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Professor? Paz, Senhor, igreja. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Já fizemos aqui a primeira parte. Lembrando que hoje é uma data comemorativa para nós assembleanos, né? Hoje faz 112 anos que Daniel Berg e Gunavim entraram no Brasil e plantaram aqui a maior denominação pentecostal no Brasil, né? Chamada Assembleia de Deus, em 18 de junho de 1911. Então hoje nós estamos comemorando 112 anos de Assembleia de Deus. É claro que esse nome foi um pouquinho mais para frente, né? Lá em 1918, se não me foge a memória agora, mas que eles chegaram foi em 1911. Amém? O tema da nossa lição, que é a lição 12, diz: criando filhos saudáveis. E a primeira pergunta que fica para nós hoje: será que nós ainda conseguimos criar filhos saudáveis? Porque pelo que a gente vê hoje, se vê uma geração bem adoecida, filhos doentes, e não é de 5, 6 anos não, já faz um tempinho que a nossa geração está adoecida. Você vê jovens, adolescentes com bastante problema, não são nada salutar. E por que isso? Alguém tem essa resposta? Lá quando o pastor Júlio se criou, em 1920, aqui mais né, irmão Júlio, pastor Júlio, você tinha um mundo onde a mesma criação era no lar, na escola e na igreja. Mudava alguma coisa conforme a religião, mas os ensinos, o respeito, o caráter, a estrutura dessa criança, o ensino era um só. Mas o tempo passou e as coisas mudaram. Só que existe um princípio na família para nós criarmos os nossos filhos, que é o princípio bíblico. E quem cria os filhos dentro desse princípio bíblico, com certeza vão criar filhos saudáveis. Mas quem acha que aquela família de antigamente é atrasada, é quadrada, que não vai se moldar aos padrões do mundo hoje, começa a ter problema. Porque antigamente
se dava muito pouco presente, até pelas condições. Se dava tão pouco presente para um filho, mas os filhos nasciam, se tornavam homens e mulheres verdadeiras, num caráter ilibado. Hoje se dá tudo para um filho. Se dá tudo, porque se não tiver, porque o amiguinho dele tem, também tem que ter. Então o pai fica endividado, a mãe trabalha 3 períodos, porque tem que dar aquilo que o filho quer. De repente o filho está doente. Porque um dos princípios para nós criar filhos saudáveis é limite. É a disciplina. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, com certeza nós não vamos ter filhos saudáveis. E eu acho engraçado, eu vejo muito, né? A gente vê quando uma criança está ali começando a andar, começando a falar, e ela começa a fazer as suas artimanhas, e os pais começam a sorrir. Tudo é engraçado, tudo é lindo, tudo é bonito. Ah, não, é criança, tudo é criança, tudo é criança. Só que ela começa a incutir na cabeça que aquilo é normal, aquilo é legal. Eu lembro de uma mulher que ela e os pais criaram uma menina querida, linda, maravilhosa, aquela criança todo mundo quer ter perto quando era bebê. Mas ela falava qualquer coisa para os adultos. E os pais diziam, minha filha, ela é assim, mas o que é que ela quer dizer, ela diz. Não ensinaram, respeito os mais velhos, não se diz isso. E hoje ela é uma moça e tem um problema sério de relacionamento. Porque ela acha que tudo que ela tem que dizer, ela tem que falar, e acabou a conversa. Só que não se relaciona com ninguém. Isso vai levar a problema na vida social, isso vai levar a problema no seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque não tem limite. Mas quem que dá os limites? Aí nós somos, a nossa geração diz assim, eu sou de um tempo em que bastava o meu pai me olhar, que eu já entendia. E por que tu não faz assim com teu filho? Por que nós não fizemos assim com o nosso filho? Aí o filho faz, pinta, aborda, como nós falamos no nosso português coloquial aqui, faz o que pensa e nós achamos bonito, sorrimos, que legal, meu filho é um artista. Artista você vai ver quando ele crescer, ficar adolescente, moço, adulto, que vai ter problemas sérios na sua vida. Por quê? Porque não teve disciplina. Então só existe um caminho para nós criar filhos saudáveis. É dentro da palavra de Deus, com disciplina. E se precisar de uma varadinha, tem que dar uma varadinha. Tem hora que o caldo engrossa. Eu só tenho uma. Nós temos hora que o caldo engrossa. Eu fico imaginando quem tem 3, 4, 5, 6 filhos. Você tem que conseguir ter um joguinho para levar. Tem hora que você precisa de um jogo, tem hora que tem que dar um meio de surdo, meio de cego, mas você não pode deixar passar o que é errado. Senão você vai ter problema sério. Amém? E a verdade prática diz assim, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira equilibrada, saudável e equilibrada. E essa é uma das palavras-chave da lição, que é o equilíbrio. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição estudaremos mais o desenvolvimento de dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair a lição da casa do nosso Senhor e nos auxiliar nos desafios familiares atuais. Nós tivemos 3 lições falando sobre a família. As primeiras 10 lições foi tirado do Antigo Testamento. As últimas 3 aqui foi do Novo, que foi a Ananias e Safira, a família de Jesus, e a próxima que será a família de Betânia. De todas as famílias que você vai ver, a gente pode dizer assim que realmente são famílias normais. Aqui, o escritor, o Helena Cabral, pastor, ele falou em família normal, mas é normal até um ponto. A gente precisa entender, né,
e conciliar. É claro que Jesus desceu, se tornou homem, se criou numa família humana, normal, mas a gente precisa entender porque ele tinha uma missão especial aqui. Então, nós vamos conseguir equiparar nossas famílias, ou nossos filhos, com qualquer família da Bíblia. Agora, equiparar nosso filho com Jesus vai ser um pouco mais difícil, né, pastor? Porque Jesus era perfeito. E quem de nós aqui tem um filho perfeito? Ninguém tem um filho perfeito. Mas a gente vai entender. O primeiro ponto vai falar aqui de uma família normal. Eu até sublinhei essa parte normal para a gente comentar alguma coisa. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez com que o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Era muito comum, você vai ver Sara, a própria Isabel, Ana, mulheres velhas que eram estéreis e não tinham filho. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui hoje. Que idade tinha Maria quando engravidou de Jesus? Alguém sabe a idade dela? Por relato bíblico, 30? Ondurino acha que é 30 anos. Você não vai encontrar. Mas, assim, ó, estourando, ela não tinha mais que 15 anos. Existe a probabilidade que Maria tinha 13 anos quando ela engravidou. Mas essa aqui ainda não é a parte que é a normal. Porque dentro da cultura dela, era normal que uma menina casasse ou engravidasse nessa idade. Porque na cultura judaica dessa época, aqui de 2000 anos atrás, quando uma menina passava, né, atingia a sua fase de mocinha, ou que descia a sua menstruação, ela já estava habilitada, já era uma mulher e ela podia ser casada. Ou melhor, na verdade era negociada. Porque o costume deles, né, nós temos aqui o namoro, noivado e casamento. Lá, não, tinha primeiro a negociada, que era entre os pais, e depois o casamento. O noivado já era um documento. O noivado era um documento. Então como é que funcionava? Os pais chegavam e disseram: olha, tem uma filha, quero casar com teu filho, sim, tudo bem. Então, quanto que é? Se pagava um dote por aquela menina. E depois de pago o dote, o moço saía para fazer a sua casa, para depois vir buscar ela para o casamento. Só que esse dinheiro não podia nem ser ganhado nem de herança. O rapaz tinha que trabalhar, levantar esse dinheiro para pagar. Não era arrumar qualquer dinheirinho e ir lá pagar, não. Mas existia um dote. A sorte que não existe hoje, né, Arthur? Senão tu tinha perdido aquela XRE lá com a Nilton. E agora, nesse tempo aí que é negociada, a Bíblia diz, quer botar lá para nós, João, Mateus 1:18. Vamos para a Bíblia aqui. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria mãe, desposada com José. Ou seja, ela já estava comprometida com o seu matrimônio. Já tinha sido feito um negócio entre os pais. Ela está desposada. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. De repente, Maria aparece grávida. O anjo, de repente não, o anjo aparece para ela, né? Diz que ela vai engravidar do menino, que traria salvação para o mundo. Mas e agora como é que fica José nessa história? De repente está com uma namorada e a namorada aparece grávida. Mas eu nem toquei nela, como é que essa menina está grávida? Tem algum problema aí.
E daí é o seguinte, e como é que fica agora a falácia aí? A história diz que Nazaré, para ter muitas pessoas, tinha 200 pessoas. Era um vilarejo bem pequenininho. Você imagina a fofocaiada que deu. A moça apareceu grávida do nada. Aí já começa a não ser mais normal a família, né? Porque quando você vai lá, namora, casa e leva a sua esposa para casa e engravida ela, tá tudo normal. Mas quando está em namoro e de repente, sem que o moço toque na moça, aparece grávida, já não começa mais a ser normal. Mas eles passaram isso. Entender isso como? Claro, Deus sabendo que era difícil de José entender, se para o povo eu não consigo falar, José. Aí José disse, eu vou sair fora disso aqui. Como é que vai ficar essa situação? O que esse povo vai falar? E pelo jeito, Nazaré não era muito fácil de viver não. Lembra daquela conversa lá de Filipe e Natanael? Filipe foi falar de Jesus para Natanael, o que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré não era um lugar tão bacana assim de viver. E agora, a fofoca, o murmurinho. Aí Deus, com toda a sua sabedoria, aparece num sonho para José. Diz, José, foi o Espírito Santo que vai gerar esse menino. Não abandone ela, que José já estava pensando em, eu vou dar linha na pipa porque vai ficar ruim para mim. E tinha um problema, se ele acusa ela poderia ser morta. Só que também ela só poderia ser morta se o noivo o condenasse e dissesse, realmente ela me traiu porque eu não toquei nela. Mas o Senhor apareceu para José e disse, José, assume a bronca aí, fica na paz, porque esse menino aqui é Jesus. Põe o nome dele Jesus, ele é o Salvador. Aí José acatou o que o Senhor tinha falado e aceitou a Maria, só que ele não poderia ainda tocar nela, né? A Bíblia diz que ele foi ter relação sexual com ela depois que o menino nasceu. Mas então por aí a gente já começa a ver que já não era tão normal assim. Agora, quando o pai e a mãe estão no mesmo propósito, no mesmo espírito, dá certo. A situação era difícil para quem estava de fora, sim, mas para José e Maria já não era mais, porque o anjo apareceu e falou com Maria, o anjo apareceu e falou com José. Os dois estavam dentro do mesmo propósito. E quando nós, pai e mãe, estamos no mesmo propósito, é muito mais fácil nós criar nossos filhos. Agora, quando o pai dá as suas diretrizes e o filho começa a pender e a mãe começa a esconder a situação, com certeza não vai dar certo. Você só olhar lá os passados lá. Jacó, um puxava para um lado, outro puxava para o outro. O que deu? Os irmãos brigaram e desapareceram, e sumiram, e deu toda aquela rebelião. Por quê? Porque não estavam no mesmo propósito. Agora, quando o pai e a mãe estão no mesmo propósito, tem tudo para dar certo com nossos filhos. Criando dentro do princípio bíblico, tudo vai dar certo. Então assim, a segunda parte. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simeão, e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não aceitavam como o Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos aceitaram e receberam Tiago, talvez o mais incrédulo dele. Tornou-se um seguidor de Jesus e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se líder principal da igreja de Jerusalém. Aqui existe meio que uma confusão teológica, mas eu nem vou entrar por esse assunto para não ter problema aqui, que é o fato de José, que alguns acreditam que Jesus tinha irmão mais velho, mas isso aqui é só para dar polêmica, então não vamos deixar para lá. Vamos só entender esse lado aqui que o escritor colocou sobre os irmãos de Jesus. Por quê? Porque existem religiões que creem que Jesus não tinha irmão,
que Maria concebeu Jesus, mas foi eternamente virgem. A Virgem Maria, ela morreu virgem, não tinha irmão. E se nós olharmos no texto, coloque para nós Mateus 13, 55 e 56, esse é um dos textos que a gente pode ler aqui. Olha só, quando Jesus chegou: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então aqui a Bíblia fala que Jesus tinha 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs, que se está no plural ali, né? Suas irmãs. Poderia ter 2 ou ter mais. O que acontece é que eles falam que não, que esses irmãos aí de Jesus eram irmãos como nós somos aqui, irmãos em Cristo, né? Mas quando Paulo vai fazer lá no livro de Atos, que ele vai falar sobre Pedro e Tiago, ele vai dizer: estando ele com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Ele faz questão de dizer que Tiago, por que então ele não falou que Pedro, se fosse tudo irmão, por que ele falou Pedro e Tiago, irmão de Jesus? Ele disse: não, e Pedro e Tiago, irmão de Jesus. O que acontece é que essa palavra irmãos no grego, ela tem 2 nomes, que é adéfos, uma delas, né, é que está dentro desse texto aqui, que é irmãos, ou seja, aquele que é nascido do mesmo útero. Tá? Até em algum lugar eles vão incluir sobre alguma parentela, meio irmão, primos, ele coloca essa palavra adéfos. Mas para irmãos, como nós somos aqui, é mártires. E nesse texto aqui está escrito adéfos, ou seja, Jesus tinha irmão que nasceu do mesmo útero de Maria. Irmão carnal, biológico. Amém? Então vamos aqui, segundo ponto. Tem a sinopse aqui que diz que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel, né? Então a gente já fez esse comentário aqui sobre essa normalidade, que nem tudo era assim tão normal. Jesus, o Filho especial, ou seja, Jesus tinha uma missão, por isso que ele era tão especial. E aqui esse primeiro ponto diz assim, ó: a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Ele sabia que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar a diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceram melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando a fase de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude, que seria o próximo ponto. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui sobre a sabedoria que José e Maria estiveram para criar todos os filhos. Por quê? Porque nós estudamos lá no início a lição que falava sobre Jacó, não é verdade? E Jacó colocou todo o seu amor aonde? Sobre José. Ele achava que José tinha uma especialidade, era filho da mulher amada, com quem ele tanto trabalhou e lutou por aquilo ali, e ele criou um carinho especial por José. Mas o que aconteceu? Os outros irmãos se revoltaram, porque todo o carinho, todo o amor que ele tinha, ele dava somente para José. E dos irmãos, nós vimos lá que uma filha dele foi estrupada e ele nem aí, portanto que José também. E os seus irmãos que tiveram que fazer a vingança. Por quê? Porque o pai não assumiu o seu papel, nem de dar amor e nem quando precisou agir. Agora, José e Maria sabiam, o anjo tinha aparecido para eles, sabiam do cuidado que eles tinham de ter por Jesus, porque por ele viria a salvação para o mundo, mas conseguir conciliar o amor deles com Jesus e com os outros irmãos. Ainda que os outros irmãos, a Bíblia vai falar que nem eles acreditaram em Jesus. Mas isso aí é normal. Sempre tem um irmão que olha meio desconfiado do outro.
Vai fazer o quê? Mas se nem Jesus conseguiu agradar os próprios irmãos, como é que nós vamos conseguir? Né? Mas eu acho que eu contei aqui da outra lição, de uma moça que estava, uma moça não, ela já é uma mulher, tem filho, e ela estava falando outro dia para a gente o seguinte, que ela foi criada entre 4 irmãos, 3 meninas e um menino, mas a sua mãe consultava muito feiticeira, ia em casa de fazer macumba, e lá eles diziam para ela que ela tinha um filho especial, que era o menino, não era as meninas, era o menino. E ela colocou aquilo no seu coração, e toda semana que ela ia, que ela sentava na mesa com eles, ela dizia assim, o especial é o fulano aqui, ó, esse é o especial da casa. E começou a dar todo o seu amor para o menino, que ele ia ser um jogador de futebol profissional, que ia dar uma vida boa para ela e tudo mais. Só o que aconteceu? As meninas começaram a se revoltar, e entre elas. Aí ela teve um menino, as 3 meninas ficaram adolescentes, saíram cedo, 13, 14 anos, saíram de casa cada um para um lado. E hoje, para encurtar a conversa, ela tem uma filha, essa mulher tem uma filha que já tem filho e ela nem conhece os netos, porque a filha não fala com a mãe. E o menino nem jogador de futebol também não deu em nada, ela disse. Só que ela, quando conheceu a Jesus, ela passou a entender que ela precisava ir lá e perdoar sua mãe. E ela disse, hoje eu perdoei a minha mãe e tento criar meus filhos de uma maneira diferente. E ela tem 2 filhos hoje. Ela disse, então eu tento criar com muito amor, porque eu passei isso na minha vida. E isso é terrível, você ser rejeitada pelos próprios pais. E nós, como estamos criando nosso filho? Será que mais amor para o João, mais amor para Maria, mais amor para o Zequinha? E isso tem muito, irmão. Eu sou criado numa família de 10 irmãos. O pastor Júnior quanto? 13. Naquele tempo não tinha conversa, não tinha televisão. E o que acontece? Sempre sai isso no meio da conversa. O fulano é o queridinho do pai. A fulana é a queridinha da mãe. Eu lembro que quando essa conversa ia lá em casa, a mãe só botava a mão na boca assim para disfarçar que não estava rindo, mas não dizia quem era, nunca disse quem era. E o pai sentado, estava sério, ficava, não se abria isso. Mas hoje os pais começam um filho se destaca, ele começa a ser mais especial e começa a ter problema com os outros filhos, irmão. Mas aqui a Bíblia nos ensina que Deus apareceu, o anjo apareceu para José, o anjo apareceu para Maria, só esse que veio trazer a salvação ao mundo. Já pensou se fosse nosso esse filho? Mas eles conseguiram educar todos os filhos de uma mesma forma e tiveram êxito, ainda que alguns não acreditaram. Mas o que aconteceu com o Tiago lá na frente? Era dirigente de igreja lá em Jerusalém, passou a crer. Por quê? E eu tenho certeza que deviam honrar muito seus pais, porque depois que viram tudo, pensaram, poxa, eles tinham um especial aí dentro de casa, ele era o cara, mas os nossos pais sempre trataram nós bem. Então assim, mano, na forma que nós tratamos os nossos filhos, isso vai repercutir lá na frente, você pode ter certeza. Se você tratar o seu filho com amor, pode ter certeza que ele vai ser uma criança amorosa. Agora, se você tratar a chute e a pontapé, você também pode ter certeza que ele vai sair chutando tudo, dando pontapé em tudo por aí. Então essa lição que fica desse tópico aqui, que Jesus, que José e Maria souberam administrar essa diferença. Que nem os muçulmanos, tem a Torá, tem o Corão. Agora acontece que os muçulmanos criam os filhos já ensinando desde pequeno, 3, 4 anos, 5 anos, com a arma na mão, os guerrilheiros. Então imagina só, coitada de uma criança, o que ela vai viver a vida dela? Passa a ser normal. Só se Deus chamar ela para... Passa a ser normal. Daí você vê aí que tanta atrocidade num crime desse. Ela nasceu vendo aquilo ali. Então no seu consciente não tem nada de atrocidade ali, esquartejar uma pessoa.
viveu lá no meio, onde tinha bandido fazendo tudo isso, tudo é natural. Tem que trazer e matar a pessoa. Tipo assim, hoje a gente se assusta com certas coisas que tem aqui que jamais a gente imaginou. Por exemplo, vou fazer 45 anos. Quando eu comecei a me entender por gente, se falava em maconha, mas lá no Rio de Janeiro, tinha maconheiro no Rio de Janeiro. De repente as coisas foram indo, como está o nosso Camboriú hoje. Então assim, mas era o mundo, né? Nós estávamos falando aqui no início sobre filho saudável, natural. Por exemplo, se tinha alguém na época que, vamos usar uma expressão mais com decência aqui, que gostasse do mesmo sexo, fosse um homem que pendesse para o lado do homem, uma mulher, isso era tudo muito escondido. E se soubesse, era o maior do escândalo. Só que hoje os nossos filhos se criam no meio, e daí? Como é que tu vai conciliar isso? Normal. Eu lembro que quando a minha menina devia ter uns 11, 12 anos, um dia ela disse para mim: pai, na minha sala, uma boa parte dos meus amiguinhos estão dizendo que não sabem ainda o que querem ser. Se vão ser menino ou vão ser menina. E daí as crianças convivendo com isso, é normal. Tudo é normal. Porque em todos os meios da sociedade tem. E como é que você vai conciliar isso? Muito. Na cabeça deles, Todos os dias. Todos os dias. Ensinando o menino no caminho que deve andar. É diferente de ensinar o caminho. Quando você ensina o caminho, irmão, quer ir balneário? Irmão, ali, pega para lá, pega para cá, pega a esquerda, pega a direita, você vai sair lá. E quando você ensina no caminho, você está junto. Então nós não podemos esquecer de acompanhar nossos filhos. Tem reunião de escola, é chato? Vai lá. Vai lá. E outra coisa, tá? Eu não estou aqui como ditador. Às vezes eu falo meio... Mas assim, lembre-se, essa função é do pai. Essa função é do pai. Vai lá, mulher, vai lá, porque essas coisas, trabalha o dia todo, não quero saber. Depois não reclama. Essa função é do pai. Você foi chamado para ser o sacerdote da casa. Eu fui chamado para ser sacerdote da casa. Então nós que precisamos estar atentos a isso. Não fique passando responsabilidade que é minha para minha mulher. Não fique passando responsabilidade que é sua para sua mulher. A mulher vai ajudar, ajuda muito. Eu vivi numa casa, por exemplo, que assim, caráter, trabalho, tudo isso eu aprendi com meu pai. Mas o lado espiritual já foi mais a minha mãe. Ela ajudou ele. Era um homem, eu fui criado na roça, um homem que, vai clarear o dia, está escuro. Ele saía no escuro para trabalhar. Não era assim, pastor Júlio? Voltava, já era escuro. Então assim, aí na mesa tinha, né? O homem não pode ir para a roça sem chapéu, não pode andar sem cinto, tudo isso aí nós aprendemos. Facão, tudo isso tem que acompanhar. O homem que vai para a roça com o relógio no pulso é malandro, quer saber a hora para vir embora. Então isso foi coisa que a gente aprendeu lá na infância. Só que o lado espiritual já foi muita mãe. Entendeu? Então assim, aquilo que a gente falou aqui, se o casal está no mesmo propósito, eu não sei se era combinado deles, isso eu nunca perguntei. Mas tinha uma sintonia. E deu filho bom? Não deu aquela bola toda, mas estamos aí. Menorzinha não, maiorzinha aí de certo. Mas nós estamos aí, irmão. Por quê? Porque alguém investiu, alguém ensinou. E assim, se nós se preocupar mais em ter um carro, em ter uma casa, em ter um ministério, se preocupar mais do que nossos filhos, nós estamos em mau lençol. Nós estamos em mau lençol. Mas é pastor da Assembleia de Deus, é presidente. E a família? Não muda nada. A responsabilidade não depende de E agora, tu sabia que você criou 1, 2, 3 ou 4 filhos, que seja apenas um, mas que você está ficando velhinho e vê o teu filho uma pessoa honesta, sincera, de caráter, isso não tem preço, irmão. Agora você olhar para trás, como Eli,
né? Um homem que era respeitado pela nação inteira e os filhos não derem nada. Isso é triste. Foram mortos, o pai morreu, uma situação desastrosa, porque priorizou mais lá o sacerdócio do que a própria família. E aqui eu não estou, né, querendo fazer uma apologia para que você não venha mais na igreja, mas você vê gente que ora todo dia na igreja, ou numa casa de oração, ou aqui ou lá, e faz um trabalho de evangelismo, e disso e daquilo, é uma benção. E os filhos onde é que estão? Nós não podemos chegar no céu com mão vazia, não. Mas eu acho que quando nós chegar lá sem um filho, não sei não. Se nós formos culpados disso, isso é problema. O que diz a Bíblia em 1 Timóteo 5:8? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente do quê? Negou a fé e é o quê? Pior do que o infiel. Agora eu te pergunto, o infiel vai entrar no céu? Aquele que não cuide do seu e da sua família. Parece assim que é uma lição tão simples, é o menino Jesus, mas como nós estamos cuidando da nossa família? Como nós estamos educando nossos filhos? Onde é que os nossos filhos estão indo? Com quem que eles estão andando? Nós temos se preocupado com isso? Se criou, é amiguinha, é o aquele que deu o conselho.